Olá pessoal, nós vamos ver hoje séries uniformes postecipadas. Então as séries uniformes postecipadas são aquelas que a gente conhece na prática também como denominamos séries sem entrada. Aqui nesse vídeo teremos a resolução de todos os exercícios. Dentre as incógnitas que trabalhamos, parcelas, valor presente, taxa de juros, valor de parcelas, tanto por meio de equações como por meio do uso da calculadora HP12. A principal característica desse tipo de série é que ela se inicia sempre um período mantida, observada as equidistâncias entre períodos, se é mês, todos os períodos são mensais, se é bimestre, todos são bimestrais, anuais e assim por diante. Então vamos trabalhar um conjunto de resolução de exercícios para analisar a relação de valor presente com as anuidades e a taxa e o tempo que mediam a relação dessas duas variáveis. Mais adiante vamos trabalhar as séries em relação a valor futuro. Então o cálculo da parcela ou cálculo do valor da parcela em anuidades uniformes postecipadas. Então temos um exemplo aqui. O preço à vista de um produto é de 120, que pode ser vendido em 3 parcelas a uma taxa de juros de 2% ao mês. Calcula o valor das parcelas. Então, para resolver por equação matemática, a fórmula para isso é essa que está apresentada aqui. Então, o valor da parcela, 120, que é o preço à vista, o PV, que multiplica a taxa sempre observando na resolução de equações, que por mais que aqui apareça 2%, é um percentual, em equações comumente se usa na forma decimal, dividido por 1 menos 1 mais a taxa elevada a menos 3, aqui N é o número de parcelas. Então, resolvendo, multiplicando a parte dos numeradores, temos 120 vezes a taxa, divididos por 1 menos o fator inverso dessa capitalização aqui. Então, a resposta vai ser 41,61. Fazendo essa mesma resolução pela calculadora HP12, vamos ter aqui, vamos limpar aqui. Então, nós temos 120, colocar negativo, que é o valor presente, é o PV. 3 parcelas, 3, apertamos o N aqui. 2 é a taxa de juros, então 2, taxa de juros, a letrinha I aqui. E calculamos, apertamos a tecla PMT. Vamos ter que o valor da parcela 41,61, como resolvemos manualmente. Agora vamos obter o valor presente a partir de um conjunto de parcelas, um conjunto de pagamentos, ou um N, e uma taxa de juros. Então, a mercadoria foi vendida em 4 parcelas de 78 e 79. Sabendo que na venda a prazo foi cobrada a taxa de juros 2% ao mês, calcule o valor presente. Então, a equação anterior que vimos para obter PMT a partir de PV foi essa equação aqui. Como nós queremos a operação contrária, nós queremos obter PV a partir de PMT, basta invertermos estes termos aqui. Então, a taxa que está no numerador passa para o denominador e o fator embaixo que está no denominador passa para o numerador.
Então, construindo os termos aí na equação, então 78,79, que é a parcela, multiplica a taxa, então o fator, na verdade, divididos pela taxa. Então, multiplicando a parte do numerador, dividindo pela taxa, vamos ter que o valor da parcela é de 300. Da mesma maneira, podemos resolver com o uso da calculadora. Então, vamos limpar as memórias. Então, nós temos aqui valor da parcela. Então, 78,79 é o valor da parcela. São 4 parcelas. A taxa de juros é de 2%, 2 a taxa. O valor presente resultante dessa parcela. Então, 300 e 300. Agora vamos para o cálculo da taxa de juros. Então, no exemplo aqui, temos uma mercadoria que custa à vista 100, foi vendida para ser paga em 4 parcelas de 26,58, sem entrada. Calcule a taxa de juros cobrada na operação. Então, para resolvermos manualmente, utilizando a equação, como temos a incógnita aqui no numerador e também no denominador, precisaríamos fazer a interpolação linear para obter essa resposta, para obter a taxa. No entanto, é uma operação demorada e, sob a ótica prática, com os recursos de calculadoras financeiras, inclusive as calculadoras financeiras podem hoje ser baixadas nos celulares, em aplicativos de celular, e tornando versátil a resolução. Então vamos resolver este exercício com o uso apenas da calculadora. Então, temos aqui preço à vista 100, então 100, sempre a relação entre PV, PMT ou PMT e FV precisa um deles constar com sinal negativo para implicar ou demonstrar que são fluxos e contrafluxos de caixa. Então, 100 negativo PV, 26,58, agora é positivo, porque é o contrafluxo, PMT, 4 parcelas. Taxa de juros. Então, a taxa de juros implícita nessa operação é de 2,5% ao período. Como estamos falando aí em parcelas mensais, a taxa de juros é de 2,5% ao mês. Cálculo do número de parcelas. Um cliente deseja adquirir um televisor que custa 2.200. A capacidade mensal de endividamento desse cliente é de 275. Calcule o número mínimo de parcelas, N, que a loja deverá programar a uma taxa de juros de 2% ao mês, de forma que o pagamento mensal não exceda o limite de 300. Então, o cálculo manual, como o N é uma incógnita que está no expoente, precisamos usar algumas propriedades matemáticas, mas não é difícil de resolver. Então, a equação que já conhecemos para obter o valor da parcela, apenas vamos isolando os termos. Então, nós temos aqui 275 é a parcela máxima que o cliente pode pagar, e essa parcela tem a relação de um valor presente que é de 2.200. Então, multiplicado pela taxa,
1 menos 1 mais a taxa elevado a menos n, a nossa incógnita que é o número de parcelas. Então, multiplicando os numeradores, trazendo esse denominador para esse lado da igualdade e o 275 para o outro lado da igualdade, vamos ter esse alinhamento da equação. Resolvendo aqui, então, esse 1 que está positivo veio para esse lado ficando negativo. A resolução desse pedaço aqui dá 0,16. Note que como precisamos trazer para a base esse expoente aqui, aplicamos uma propriedade logarítmica. Então, o expoente multiplica o logaritmo natural da base pelo logaritmo natural da igualdade. Então, como não existe cálculo de logaritmo em relação a valores negativos, vamos multiplicar esse termo por menos 1. Multiplicando, então, esse termo aqui por menos 1, nós vamos ter 1,02 elevado a menos n, e o 0,16, que era menos 1, ficou agora 1 menos 0,16. Então, trazendo o expoente para a base, menos n, que multiplica logaritmo natural de 1,02 igual ao logaritmo natural de 0,84. Resolvendo esses valores, então, o logaritmo natural de 0,84 é menos 0,117,435, 0,1983 é o logaritmo de 1,02. Então, menos n vai ser igual a menos 8,79, multiplicando por menos 1. O número mínimo de parcelas é 8,8, como não tem a fração de parcela, então, em valores iguais, então precisaria pelo menos 9 parcelas para que fosse possível enquadrar esse problema aqui. Resolvendo esse daqui pela calculadora, então, resolvendo esse daqui pela calculadora, nós vamos ter aqui, então, 275 é a parcela, 2.200 é o valor presente e 2 é a taxa. Então, o n que vai produzir para nós é de 9 parcelas. A HP já faz o arredondamento para número mínimo de parcelas. Aproveitando aqui, passar a dica de como resolver o logaritmo na calculadora. Então, por exemplo, logaritmo natural de 0,84. Então, 0,84, apertamos a teclinha azul, G, e vamos acionar o que? LN, logaritmo natural. Então, colocando mais casas após a vírgula, 17,43, 53. Então, de 102, 102, G, 01980. Bom, agora vamos trabalhar outro tipo de relação no conjunto das séries uniformes postecipadas, que é a relação, ela continua tendo o início aqui em um período após um instante imediato, mas agora a relação que vamos desenvolver é anuidades ou séries em relação ao valor futuro. Então, um ponto importante que se observa até para depois comparar com as séries antecipadas é que o valor futuro, tanto por calculadora quanto pela
equação quanto pelo Excel, ele vai se dar no exato instante do último pagamento, do último depósito, da última parcela. Então, cálculo da parcela, ou do valor da parcela. Antônio pretende constituir uma poupança para comprar um computador novo daqui 12 meses. Para isso, Antônio depositará valores mensais iguais em um banco que paga taxa de juros de 1% ao mês. Calcule o valor dos depósitos da parcela que produzam um valor futuro de 2.200. Então, a equação para obtermos a parcela a partir de um valor futuro é essa aqui, cujo coeficiente é a taxa divididos por 1 mais a taxa, então o fator capitalizado pelo tempo menos 1. Então 2.200, que é o valor futuro que se pretende constituir, valor futuro, multiplicado pela taxa 0,01, que divide a taxa acumulada nesse período. Então, resolvendo, multiplicando os numeradores, dividimos pela taxa acumulada no fator de capitalização, essa resolução aqui, menos 1. Então, vamos ter que 22 divididos por 0,126825. Então, Antônio deverá depositar mensalmente R$ 173,47. Então, notem que a série vai iniciar no período 1. Isso é, na prática, o momento que inicia os depósitos não tem relevância, mas sob a ótica de usar equações e calculadores financeiros, é importante saber que tem momentos que a série começa no instante imediato e, no nosso caso atual, começa no instante 1. Então, os valores, por ser uma série postecipadas, os valores, o último depósito, a última aplicação, vai ser no exato instante, na data da última aplicação, é que vai constar o saldo final corrigido de cada uma das parcelas anteriores, cumulativamente ou de forma composta, a 1% ao mês. Vamos agora fazer esse cálculo por meio da calculadora financeira. Então, vamos limpar a memória. Então, nós temos aqui que o FV desejado é de 2.200, a taxa de juros é de 1% e são 12 depósitos, 12 períodos. Então, o valor dos depósitos a partir do valor futuro vai ser de 173,47. Cálculo do valor futuro a partir de um conjunto de parcelas. Carlos efetuou 6 depósitos mensais iguais de 200 em um banco que paga taxa de juros de 1% ao mês. Calcula o valor futuro no momento do 6º depósito. Então, da forma equivalente como fizemos na situação anterior, então, para invertermos esses termos, invertemos também esses termos, o que estava no denominador passa para o numerador e vice-versa. Então, o valor da parcela de 200, 6 depósitos a uma taxa de juros de 1% ao mês. Então, temos que o montante produzido por estas parcelas vai ser de 1.230,40. Da mesma maneira, de forma análoga, as parcelas de 200 em cada período e a última o saldo será no exato instante que foi efetivado
último depósito. Resolvendo pela calculadora, então vamos ter 200 é o valor da parcela, 6 é o número de parcelas, 1% é a taxa de juros, valor futuro 1.230,40.